Mais importante do que identificar o desejo no sonho, ele disse, é convidar o sujeito a fazer uma elaboração, né? Ao psicanalista cabe fazer marcações para que dali o sujeito elabore algo. E essa elaboração ela vai se dar a partir do relato daquele sujeito. E o psicanalista marcando. Isso. Né? Então ali é que vai ser possível, ao analisando, tomar posse de uma elaboração que vai ser dele. Né? Eu até, porque na ocasião, falei para ele assim, que às vezes não é fácil situar o desejo. E tem um recorte interessante, que eu vou trabalhar sobre sonhos num seminário, não é seminário da escola, é um espaço, que acho que é grupo de trabalho. Eu vou falar sobre formações do inconsciente e vou me ater a sonhos. E assim, por exemplo, o sonho como realização de desejo, eu acho que é no sonho do pai, não vês que estou queimando, que Freud faz uma coisa maravilhosa ali, de trabalho, de elaboração daquele sonho. Lacan vem no seminário, o desejo, como é que é? O desejo... É o seminário do desejo, é o seminário 6. Ele traz esse sonho e ele pega ali, a partir de um determinado ponto, ele avança em relação ao que Freud fez pela via do desejo. Possibilidade de leitura de desejo nesse sonho. Eu acho que é esse o sonho, mas eu vou voltar lá no seminário para poder me preparar para isso. Mas isso vai ser interno na escola. Não vai ser público. Então, mais ou menos assim, uns meses antes, havia esse retorno às situações passadas, né? Eu enxergava nela algo de uma revelação sobre coisas que eu não via em mim e foram mostradas. É o desejo e sua interpretação. É o seminário 6, estou estudando ele. É o desejo e sua interpretação, que aqui nesse seminário ele fala a respeito de um sonho, está marcado aqui, eu não vou abrir agora para a gente não... Mas isso eu vou voltar para fazer esse trabalho que eu vou fazer na escola. Então, assim, ali abriu uma possibilidade de eu encontrar algo para fazer elaborações nos meus sonhos. E, assim... A pessoa ali abriu uma possibilidade de reconhecimento de que aquilo que o sonho mostrava era de fato verdadeiro. E eu recolhi isso desses sonhos que mostravam como algo verdadeiro, não mais a partir da vergonha, né? Porque, por exemplo, se como neurótica está na minha estruturação, se está na minha estruturação ser a boa, a filha boa, e esses sentimentos eram maus sentimentos, que eram feios, etc., antes eu tenderia a deixá-los recalcados, estava recalcado. E agora foi bem mais fácil para mim tomar isso como meu. Não quer dizer, agora eu vou ser má, não. Agora eu posso reconhecer isso. O que eu vou fazer com isso a partir do contato com isso, agora eu posso reconhecer. E a partir da pandemia, os meus sonhos começaram a jorrar inconsciente de uma maneira assim, e realização de desejo, que foram muito mais fáceis para eu conseguir pegar isso, né? Inclusive tive sonhos com o meu pai, né, que falavam, no meu sonho, meu pai falava do meu desejo como algo acolhido por ele, né? E também nesse livro, Uma Temporada com Lacan, o Pierre Rey, ele fala sobre sonho, não sonho, mas sobre como a imposição do desejo do pai estava sobredeterminada nas coisas que ele fazia, e como ele pôde conseguir achar elementos para fazer com que ele não fizesse o que ele queria fazer, o que ele desejava de fato. Então, assim, como havia uma sobredeterminação do meu pai, e eu construí um sonho no qual foi possível o meu pai tomar o meu desejo como dele,
assim, isso agora, ao longo do tempo, vai se mostrar melhor para mim. Então, isso foi uma grande elaboração que se deu agora na pandemia, né? Agora, sobre sonhos, vou trazer uns recortes do Agostinho, né? Ele falou sobre o sonho ser algo imediato, e aí ele fez uma expansão da palavra, mas enfim, sem mediação. E ele ocorre, é uma situação imediata, atual, que ocorre em tempo presente. E presente é o tempo em que os desejos se encontram realizados. Isso que eu falei a respeito do sonho com meu pai, né? No presente, no momento presente, os sonhos se encontram realizados. E que sonho não admite um talvez, né? Não é passível de dúvida. A temporalidade do inconsciente está presente no sonho, né? Ele trabalha com a temporalidade do inconsciente. Só o sonhador sabe do seu sonho, mas sabe sem saber. O sonho não é apreensível nem pelo próprio sujeito. Isso que a gente apreende é algo que escorre e que é possível a gente fazer algo com isso. Mas o sonho mesmo já não é mais aquilo que está ali. O sonho é uma amostra exemplar do modo de funcionamento dos processos inconscientes. Até por isso eu vou escolher trabalhar sobre os sonhos, a partir dos sonhos. As formações do inconsciente a partir dos sonhos. E que mais importante isso que eu já tinha falado, do que identificar o desejo no sonho e convidar o sujeito a fazer uma elaboração, o relato do sonho já é uma interpretação daquele analisante, ele já traz algo, ele já porta algo da interpretação dele, já não é mais o sonho, é o que ele está contando. Assim como a nossa vida, que a gente conta de alguma maneira, até num percurso de análise, a nossa vida, ela é uma história ficcional, porque ela é a interpretação do que nós vivemos. Estar em análise é poder prescindir. Não, isso aqui já é outra coisa, desculpe. Aqui terminou essa parte aqui dos sonhos, que são recortes que eu fiz. E sobre a angústia, que muitas pessoas perguntaram, né? Lidar com a angústia é insuportável e nós estamos submetidos ao contágio o contágio mais nocivo que nós temos agora é da informação. Existe também a questão econômica por trás de todas as coisas. O que vai acontecer depois? É a grande pergunta. E assim, isso que eu já falei sobre a angústia, né? Que algumas pessoas aí pediram para eu falar um pouco mais. A angústia, ela vai nos causar mesmo. Não tem como viver sem a angústia. Mas a angústia, ela é também causadora de vida. Depende do que nós pudermos fazer com ela. Ansiedade é angústia. Isso, por exemplo, do movimento de varrer, né? Muitas pessoas necessitam de movimento, então algumas pessoas precisam correr, né? Aliás, uma época em diante da minha análise, eu comecei a correr, né? Porque já não era mais necessário varrer. E correndo, eu percebia que eu não ruminava nada, porque correndo você não consegue pensar em nada. Você só consegue pensar quanto ainda tem, quanto você está na velocidade, enfim. Ela é ótima. Então, assim, se puderem comprar ou alugar uma esteira, por exemplo, né, sempre vai ajudar. Mas eu não estou dando aqui soluções, né? Eu não vou vir aqui para vocês, toma Reuquinol, que aí não é psicanálise, né? Cloroquina. Ninguém conhece cloroquina. Essa é cloroquina. A cloroquina. Reuquinol é cloroquina, é o nome comercial da cloroquina. Cloroquina e hidroxicloroquina. Bom, vamos às perguntas aqui que vieram antes. Tem mais perguntas aí? Você está vendo, Luiz? Não. Então, vamos lá. Bom,
Muitas perguntas, eu não sei se eu vou conseguir responder a todas, provavelmente não, né? Ficaremos na vontade. Como lidar com a ansiedade nesse momento delicado? Acho que é isso tudo que a gente falou até agora, né? Não sei se foi a Fernanda que fez essa pergunta, se ela está aí, se esteve ou não, eu não sei. Como diminuir o sentimento de solidão na pandemia, né? O que acontece? A solidão, primeiro a angústia está para todos, porque a angústia está frente ao outro ou na solidão. Não quer dizer porque você está com outra pessoa, o que vai fazer muita diferença é que, estando com outra pessoa, tem tudo isso que eu falei antes a respeito do acolhimento, que tem também no consultório. Tem isso, assim, os momentos que você está mal, que você pode abraçar, aquela pessoa está ali com você. Por outro lado, pode ser muito mais angustiante do que a solidão, porque famílias que estão mãe, pai, filho, às vezes avó na mesma casa, vai ter vão surgir muitos momentos de angústia por causa disso, né? E a solidão é quanto a pessoa é capaz de fazer algo consigo mesmo, né? Eu não sei se tem como diminuir o sentimento de solidão. Existem as coisas que a gente pode fazer, conversar com amigos no WhatsApp, mas isso é também uma perda, né? Porque não é um encontro com amigos. E nós somos muito acostumados ao gozo de estar com os outros, ao gozo de ir para o bar, né? A sexta-feira, cervejinha, etc. Que tudo isso tem muito gozo, né? Então, são questões aí que é muito difícil para a psicanálise dar essa resposta. A única coisa que eu acho que a gente pode dizer é que as pessoas fiquem atentas a como elas estão. E procurem alguém para falar que possa ouvir de um outro lugar, mesmo que não seja Deus, né? Que não é Deus, que o psicanalista não é uma pessoa fria, mas é aquela pessoa que vai poder ouvir de um outro lugar, né? Que não seja um psicanalista, que seja um terapeuta, mas alguém com quem possa falar se isso estiver ficando muito insuportável. Ninguém tem que suportar. De novo, como lidar com essa angústia que aparece de tempos em tempos na quarentena, né? Isso tudo a gente falou bastante. A angústia é necessária, faz parte, e tentar fazer o melhor uso possível dela, né? Varrer a casa, se não der para fazer desejo, ou comprar uma esteira para que essa necessidade de movimento atenue, mas a angústia está aí mesmo, vai ficar. A Ticiane Raimundo, que ela é lá do Rio Grande do Sul, minha conterrânea, ela é de Santa Maria, eu sou de Porto Alegre, ela fez uma pergunta que é quase impossível de eu responder aqui, né? Você poderia falar um pouco sobre o desejo de analista em relação também à ética e à política. Bom, a psicanálise, ela é uma ética, né? Ela só pode ocorrer a partir de uma ética. E assim, como eu entendo a ética na psicanálise? Você não está ali para transformar aquele sujeito, né? O sujeito é mau, vai ficar bom. Então, a ética é daquele sujeito poder dizer do que ele é, a partir do lugar dele, sem que eu queira, em momento algum, o psicanalista queira dizer a ele o que ele tem que fazer ou como tem que fazer. Ou que tal coisa não pode, ou querer corrigi-lo de alguma maneira. É assim que eu vejo a ética na psicanálise. Você vai dar a possibilidade a que aquele sujeito tome algo da verdade dele e faça algo com isso, né? O desejo do analista assim como o desejo em si, quer dizer, é o meu desejo, que não eu não vejo como desejo de analista, é o desejo do analista, que eu
percebo melhor, né? Eu estou na minha clínica e eu não estou dando nada, eu estou dando o meu desejo. E o meu desejo é o meu desejo de desejo, de desejo, de desejo, de desejo. Isto é, ser uma pessoa desejante. Não tem nada a ver com eu ser uma psicanalista, por isso ser desejante. Mas o desejo em mim tem que estar presente ali. Não sei se ficou claro, não sei se a Ticiane está aí. Alguém sabe se ela está aí? Fala aí, Ticiane. Bom, e a política? Ticiane respondeu que sim. Tá. Política. No manejo da clínica, você tem política. Oh, meu Deus, como é que faltam as palavras, né? Na verdade, são as palavras que a gente usa no marketing, né? Que no marketing você... oh, meu Deus, como é que falta a palavra? Você traça as suas metas, tática, estratégia, tática e política, né? Então, assim, a política porque tem onde o analista é mais livre, ele não é muito livre nem na política, nem na estratégia. Ele é mais livre um pouco, são nas táticas, porque as táticas são aquela possibilidade daquele psicanalista, que é própria dele, né? Assim, mas isso é um assunto super longo. Eu tô só fazendo assim, ó, um pontinho, tá, Ticiane? E bem-vinda sempre, Ticiane, minha conterrânea. A Raquel já respondi. Tereza Meloni tinha mandado uma pergunta, ela não podia estar aqui. Como é possível conviver com medo e ainda ter sonhos e esperança? A questão do medo que eu falei antes, né? Medo e angústia não são necessariamente ruins, eles podem produzir algo, mas não podemos ficar tomado completamente de angústia, porque aí entra um terreno perigoso, né? Então, assim, eu sempre acho que acreditar na palavra e na possibilidade de falar faz toda a diferença. Então, se a pessoa está em análise, sem dúvida nenhuma eu saber que toda terça-feira eu vou falar com a minha psicanalista e que se a coisa ficar ruim, eu posso falar com ela a qualquer momento, isso muda muito, né? Isso muda muito. Porque o que se pode, diante do que está aí, se não falar de alguma maneira sobre isso, como isso está se apresentando, né? Acho que tem várias perguntas nesse sentido. Freud implica, que é a Paola, desejo do analista na quarentena, como está sendo isso para você? Olha, sem desejo do analista, né, e meu desejo está todo aqui se apresentando, tem ficado até ao vivo aqui, né? Eu acho que sem o desejo do analista vai ficar bem difícil produzir algo do lado do analisante, né? Isso para mim é o que ocorre agora. Por enquanto, eu vejo que as análises estão produzindo. Como lidar na quarentena com a decepção em relação ao companheiro? Essa é um dos efeitos colaterais da quarentena, né? Primeiro, assim, a questão da decepção é queda de ideal. E para poder amar e para poder viver uma relação com outra pessoa, é preciso suportar a castração. Nós somos furados, faltosos. Então, quando a gente se apresenta para uma relação amorosa, tudo muito simples aqui, tá? Não estou falando aqui como... a gente se apresenta numa relação, ai, amei, estou apaixonada, essa pessoa é tudo, o ideal da completude.
E aí os apaixonados casam, vão viver juntos, e se esse ideal se mantiver, e uma hora começar a cair, vai cair tudo. E se você for aos poucos conseguindo, que isso é uma coisa que eu acho que para mim, pelo menos, que sou casada há 38 anos, e para o meu marido, nosso casamento também é feito das nossas análises. Ele também fez análise. Poderia se arranjar de outra maneira. Tem vários casais que se arranjam de outra maneira. Um vai achando que completa o outro, entendeu? Isso é a questão da não existência da relação sexual, que agora também não vou falar sobre isso, que é um assunto imenso. Então, para lidar na quarentena, é preciso se olhar um pouco. Assim, falando assim, fora da psicanálise, isso que eu vou falar, as pessoas casam movidas por questões que estão tamponadas pelo ideal delas e não escutam aquilo que está no outro. Não é o outro que engana a gente. O que engana a gente é a nossa própria idealização. Então, muitos casais eu vejo que, quando namoram, um está falando assim, não quero ter filhos, e o outro está ali e não quer escutar. Depois dá um maior problema no casamento, porque isso não foi falado antes. Quer dizer, é necessário também, assim, na vida prática, que os dois queiram algo, né, da vida que diga respeito a uma caminhada juntos. Mas aí também pode ter ideal, tá? A gente pode também tropeçar no idealzinho. Não é bem tão simples, né? Isso, foi falado, mas não foi ouvido. Foi uma contribuição aqui. Aqui, o que você descobriu na pandemia sobre você que gostou e quer continuar? O que descobriu sobre você na pandemia que não gostou? Qual foi a parte boa da pandemia para você? Essas perguntas todas, o que eu descobri sobre mim, eu respondi quando eu falei sobre os meus sonhos, que mostraram coisas que eu não gostei. Não é que eu não gostei, que em outra época da minha vida, eu vivendo o ideal do eu, que é aquilo que eu acreditava que eu era, eu pensava que eu era boa, né? Porque eu era filha boa da mamãe, e que agora eu venho descobrindo ao longo da minha análise que eu não sou boa, mas que eu posso conviver com isso e fazer algo com isso, não necessariamente me tornando uma pessoa má, mas admitindo que eu tenho coisas, por que não? Né? Então, assim, o que eu descobri sobre você na pandemia que você não gostou, eu venho descobrindo ao longo da minha análise. E, assim, já vem acontecendo e continua acontecendo. O que você descobriu na pandemia sobre você que gostou e quer continuar. Né? Não tem como eu querer continuar. Mas eu desejo que descontou dessa maneira tão linda e tão possível de me colocar em movimento para produzir algo novo. E a parte boa da pandemia também é essa, é poder estar aqui, é poder falar sobre psicanálise, é poder trabalhar, criar, produzir, que esse é o lado bom da vida. A Juliana, Ju, qual a maior dificuldade emocional que as pessoas estão enfrentando nessa fase? Assim, por pesquisas que eu ouvi, até o Chris Dunn quer falar, o principal é a depressão. É a depressão. Mas isso tudo se origina na angústia e no impossível da gente fazer alguma coisa agora. Então, é isso. Deixa eu ver se tem mais algum. Tem mais pergunta aqui. Então, vamos ver. Não quero passar muito já passou de 30. Às vezes achamos que não temos nada para falar com o analista, faz parte do processo, faz e a gente adora. Porque quando o paciente fala que não, chega lá e diz assim, sei nem por que eu vim hoje, não tenho nada para falar. Né? Então tá. Daqui a pouco a pessoa começa a falar, são as melhores sessões, pelo menos na minha experiência clínica, as melhores sessões. Eu tenho uma paciente que está comigo ainda. Agora, quando ela diz isso, ela mesma já ri dela. Porque antes eu falava assim, oba, encostava assim e fazia assim.
a dizer: o que é isso? Pipoca, que vai começar sendo melhores momentos, né? Aí agora ela já começa a rir. Então, assim, claro que tem períodos de silêncio que sim ocorrem, né? Porque ela está dizendo aqui, inclusive, quando ela fez a pergunta, essa é a Kit Ventre. Achamos que não temos nada para falar, isso mesmo, acha que não tem nada para falar. Agora, há silêncios que são necessários e é necessário que o psicanalista suporte esses silêncios também. Gostaria de entender como se dá o processo de alta de um paciente. Olha, gente, isso eu fui pegar para tentar falar. O melhor trabalho que eu encontrei foi esse, que é da Ana Benjó, e ele é imenso. Então, eu prefiro falar no final de análise numa outra, talvez, ou uma live ou uma gravação de vídeo para o Instagram. Ou para o Instagram ou para o YouTube, tanto faz. Você percebe uma melhora no comportamento das pessoas diante desse cenário de pandemia? Então, quando você diz: as pessoas vão ser melhores, o mundo vai melhorar, é ideal. Isso é idealização, e o ideal, ele vem a partir do que a nossa mente produz de imaginário, né? Então, a gente já começa a projetar que o mundo vai ser melhor, que as pessoas vão ser melhores. Isso não acontece. Por que não acontece? Porque no 1 a 1. Então, como é que as pessoas, de repente, vão sair e vão ficar melhores? Né? Quem fez essa pergunta foi o Val Freitas. Eu não acredito nisso. Isso não é que eu não acredite, isso não tem como ocorrer. Assim. Eu acho que isso é um ideal. É uma idealização que vai frustrar muita gente mais à frente, porque as pessoas vão sair e vão começar a dizer assim: mas gente, soltaram a cavalada toda, né? As pessoas vão sair ávidas. O que está acontecendo lá na China, acabou a pandemia, as pessoas fazendo fila na frente das grifes. O que a gente tem com isso? A gente tem que achar que elas estão certas ou erradas? A gente espera que elas mudem e não façam isso? Não tem. Cada um vai fazer o que achar que tem que fazer. Então, isso é uma coisa que eu não cogito. A Carol Almeida, par na Escola Lacaniana de Psicanálise: como surgiu a ideia? O que você obteve dessa experiência foi o que você esperava? Eu estou obtendo, eu acho que vou obter por muito tempo ainda, Carol. Como surgiu a ideia, eu falei antes, né? Por isso que eu não vou falar de novo, acho que não é necessário. E eu estou obtendo, vou obter, e coisas que eu ainda nem sei, que virão mais à frente. À luz da psicanálise, como tirar algo bom desse período de distanciamento social? Pois isso de tirar algo para a psicanálise é sempre no 1 a 1. Então, algumas pessoas vão poder produzir coisas maravilhosas. Essa pessoa que está falando, ela é a Andréia, ela é da Seja Leve, que é lá em Salvador, Andréia Castro. Ela, por exemplo, começou a Seja Leve. Ela começou fazendo maravilhas, ela está entregando comida, ela já tinha começado um buffet, ela não pôde continuar com o buffet. Ela começou a criar, está fazendo várias coisas maravilhosas. Então, assim, tirar algo de bom desse período é também no 1 a 1. Né? Não tem como se dizer o que vai ser possível. Muitas pessoas estão criando coisas. E essas pessoas vão sair da pandemia podendo falar sobre essas coisas. E o que elas colheram com isso. Aqui uma pergunta do Osíris Silva: o que você fez nessa quarentena que disse que jamais faria? Acho que eu nunca disse que eu jamais faria nada, assim que eu me lembre. Né? Mas eu não esperava, por exemplo, estar aqui fazendo lives de psicanálise. Né? Não pensei nisso, nunca tinha pensado nisso. Mas, no entanto, eu estou aqui. Então, na verdade, eu não tinha pensado antes. A Mariana, curto prazo, olha, assim, fazer planos, projetar coisas, é da vida, né? Eu acho que é da vida. Agora, tem que cuidar com os planos a curto prazo para não se frustrar, né? Embora castração
é algo que a gente tem que lidar mesmo. Mas como a castração agora já está sendo bem forte, eu acho que talvez a gente pensar no fazer planos a curto prazo agora, talvez seja melhor não. Mas fazer planos faz parte da vida, né? A gente pensa nisso. Como esse confinamento prolongado ainda da Mariana pode acentuar sintomas como medo, angústia, ansiedade. A gente falou aí bastante, né? Acentua mesmo. A gente está diante de algo que, né? Aqui foi uma fala do Abílio Ribeiro Alves, quando ele veio para a primeira conversa de analista. Estamos submetidos ao contágio da informação, ao contágio de um vírus invisível, né? As questões econômicas. Então, é muito real no sentido lacaniano, que é aquilo que invade, que vem, que você não tem como dizer daquilo. É muito real em cena. Então, não tem como medo, angústia, ansiedade se apresentarem. Espero que a Mariana tenha visto aí a live e tenha podido assimilar alguma coisa com relação ao medo, angústia e ansiedade do que eu disse antes. E uma pergunta do Alexandre, Alexandre Oliveira Guilherme. Ele fez uma pergunta bem fácil. Beleza aqui. Thanatos está vencendo Eros no sentido de que a pulsão de morte está levando a sociedade ao êxtase, paranoia como o novo normal, a paranoia sendo o novo normal, e a perseguição de quem não segue esses princípios autorizados pelas autoridades governamentais e científicas. Bom, o que acontece? Eros, né, que seria o deus do amor na mitologia, e Thanatos, o deus da morte, foram utilizados por Freud para ele poder escrever sobre as pulsões de vida e de morte. Mas assim, o que eu posso falar num espaço tão pequeno, que o que está implicado mesmo nessa questão é a questão paranoica, né? Uma questão da perversão, né? Eu não falei em estruturas aqui, mas as estruturas psíquicas, né? Que a psicanálise considera neurose, que pode ser neurose obsessiva ou neurose histérica, que, digamos, são os normais, as psicoses, que não é só a psicose, inclui autismo, bipolar, etc., e a perversão. A psicose, ela não tem a inscrição do nome do pai, não houve essa incidência da lei, e a perversão tem, conhece a lei e burla a lei, né? Então, assim, é a perversão que está presente, porque na perversão eu sou a lei, então eu é que não há limite para a perversão. Eu não estou dizendo que o nosso presidente é da estrutura perversa, que ele não está na clínica comigo, né? O Abílio não, foi o Agostinho mesmo falou sobre isso, né? Então, se a gente está submetido à não existência da lei, é uma pessoa que se auto-intitula a lei, isso é a estrutura psíquica. Não posso dizer isso, ele não está na minha clínica. Mas o que está ali se apresentando é a perversão e com delírios, delirante. Agora, essas pessoas todas que se colocam como seguidoras dele, eu não sei dizer sobre elas, né? Porque isso teria que ser visto no 1 a 1. Mas o que se vê é também um caráter da perversão presente, né? Não quer dizer que as pessoas todas são perversas, mas há um caráter da perversão presente. Isso é o que eu posso falar por enquanto sobre isso. Bom, gente, eu quero fazer aqui, antes de terminar, não saiam, que a gente já vai terminar. A programação do Conversa de Analista, 1º de junho, Luiz Alberto Pinheiro de Freitas, a gente vai falar O Alienista, de Machado de Assis, uma metáfora do nosso tempo. É bem interessante, até para quem faz essas questões a respeito do nosso governo.
Lícia Marques, dia 8 de junho, Educação à Distância, uma tarefa impossível. O título não necessariamente vai ser esse, mas a gente vai falar de ensino à distância, de educação à distância. 15 de junho, Sérgio Prestes, isolamento e solidão. É possível estar sozinho com o outro? Em princípio, dia 22 de junho, a Iúminas em Prado, ainda com tema e título a definir, nós estávamos falando de um tema, depois a gente, assim, parece que ela está se encaminhando para outro, mas vai ser muito bom. 29 de junho, Tereza Meloni, tema e título a definir, e dia 29 a Meloni vai falar sobre angústia, Tereza Meloni. Essa semana, atividades da Escola Lacaniana de Psicanálise, amanhã 11h30, Psilítera, está lendo Clarice Lispector, A Hora da Estrela, atividade aberta ao público, gratuita, feita via Skype, a coordenação do Luiz Alberto Pinheiro de Freitas, que é quem vai estar comigo lá no Alienista, no dia 1º de junho. Às 19 horas, também terça-feira, o seminário aqui no Instagram da escola, o Psicanalista na Cena do Mundo, com o Abílio Ribeiro Alves. Quarta-feira, às 16 horas, o grupo de trabalho Seminário 8, a transferência, com a Natália Figueira, que esteve aqui comigo para falar sobre os idosos e a pandemia. Quinta-feira, às 19 horas, pelo Instagram da escola, o Lugar da Loucura na Cena Contemporânea, o Desafio de Bem Dizê-la, com o Felipe Leitzek Leme, psiquiatra e psicanalista da Escola Lacaniana de Psicanálise. Sexta-feira, 16 horas, grupo de trabalho Arte, Mulheres e Psicanálise. Essa semana vai ser a apresentação da Tereza Palazzo Nazar. E dia 31, domingo, olha como tem coisa para fazer. Grupo de trabalho Despertar e o Exílio, coordenação de Plínio Leite. Ele estava falando sobre a adolescência e a partir do Diário de Anne Frank. E são maravilhosas. Domingo, 16 horas, não percam, é muito bom. E antes de encerrar, só quero ler aqui. Será que eu passei para cá? É a última coisa, juro. Esse poeminha que eu vou ler, ele para mim, ele fala muito daquele sujeito que não aceita a sua condição de neurótico no mundo como tem que ser assim. É aquele sujeito que vai buscar uma análise ou outro caminho. No caso dele, que é Manuel de Barros, ele buscou a poesia como uma maneira de arranjar as coisas, né? Que a gente sabe que a arte faz isso. Retrato do artista quando coisa, Manuel de Barros. A maior riqueza do homem é sua incompletude. Nesse ponto sou abastado. Palavras que me aceitam como sou, eu não aceito. Não aguento ser apenas um sujeito que abre portas, que puxa válvulas, que olha o relógio, que compra pão às 6 da tarde, que vai lá fora, que aponta lápis, que vê a uva, etc, etc. Perdoai, mas eu preciso ser outros. Eu penso renovar o homem usando borboletas. Obrigada a todos.